Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso Intramuros. Hoje o Intramuros está sob a responsabilidade da unidade de diabetes e eu vou convidar a doutora Beth para vir aqui introduzir a nossa palestrante do dia. Bom dia a todos. Então, para a apresentação do grupo de diabetes do Intramuros, nós convidamos a professora Rossano Sinelli Vieira Francisco, que ela é professora adjunta da disciplina de obstetrícia do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital das Clínicas, é também coordenadora do grupo de endocrinopatias na gravidez e também do escritório de pesquisa clínica do Hospital das Clínicas. A professora Rossana é uma pesquisadora muito ativa na área de endocrinopatias na gravidez, particularmente diabetes, diabetes gestacional e diabetes graves na gravidez, com centenas de publicações nessa área. E ela também teve uma participação muito ativa na época da Covid, no seguimento e no tratamento das pacientes grávidas com Covid. É um prazer e uma grande honra tê-la conosco, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite, professora. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer a Beth, a professora Ana Cláudia, a professora Berenice, pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre esse tema, diabetes na gestação, que é um tema que é nosso, né? Mas que, infelizmente, a gente tem conversado pouco, e estava conversando agora com a Beth, com a Priscila, a gente realmente pretende estreitar mais esses laços para poder trabalhar junto, falar uma mesma língua. Acho que é muito importante que a gente consiga olhar para essa questão. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com esta aula, tenho alguns conflitos de interesse de atividades de pesquisa clínica, congressos e palestras para Ferrin, Organon e Rendel. Quando a gente fala de hiperglicemia na gestação, nós tivemos algumas mudanças nesses conceitos, e isso é muito importante que a gente olhe dessa forma diferenciada. Então, antes a gente dizia, toda paciente que tem alguma alteração da glicemia durante a gestação receberá o diagnóstico de diabetes gestacional. O que acontecia na prática clínica? Nós víamos que as pacientes que tinham esse diagnóstico precocemente e que este diagnóstico se assemelhava ao diagnóstico de quem fazia diagnóstico de diabetes fora da gravidez, ou seja, uma glicemia de jejum acima de 126, ela, na verdade, provavelmente já era diabética. E nós não podíamos cuidar dessa gestante da mesma forma que cuidávamos da gestante com o diabetes gestacional classicamente diagnosticado no terceiro trimestre da gestação. Por quê? Porque quem já é diabético traz alguns riscos para a gravidez que são totalmente diferentes de quem tem um diabetes gestacional. Então, era muito importante que houvesse essa diferenciação. E, a partir de 2010, começou-se, então, a diferenciar a hiperglicemia na gestação, separando, então, o diabetes mellitus gestacional e o diabetes antes da gestação, prévio à gestação, e aquele diagnosticado durante a gestação. Qual que é a importância que nós falemos da hiperglicemia na gestação? É uma das condições médicas mais comumente encontradas durante a gestação. Nós temos que 1 em cada 6 das gestações, a paciente e o feto foram expostos à hiperglicemia, e 84% dos quais devidos ao diabetes gestacional. Primeira pergunta que todo mundo faz é: virou 1 para 6, passou a 16, 18%, por que mudaram os critérios? Não é. É porque aumentou a prevalência de obesidade na população.
Então, nós precisamos olhar para isso de uma forma diferenciada. Os trabalhos iniciais tinham uma prevalência de obesidade muito menor do que o que nós temos hoje. Então, é esperado que nós tenhamos um percentual maior de pacientes com diabetes na gravidez. Um outro ponto importante é que a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia coloca o Brasil como sendo uma prioridade em hiperglicemia e gestação. Estes países que estão marcados, eles são responsáveis por 55% dos partos do mundo e por 55% dos casos de diabetes no mundo. E o que significa? Se eu tenho uma gestante exposta à hiperglicemia durante a gestação e não controla essa glicemia adequadamente, nós vamos ter como problema um risco maior a longo prazo de que o filho dessa mulher com diabetes ou com diabetes gestacional venha a desenvolver obesidade e diabetes. Então, ou nós trabalhamos para quebrar esse círculo vicioso, ou a nossa tendência é só aumentar os casos de diabetes no Brasil e aumentar os casos de diabetes gestacional. Outro ponto importante é a gente entender um pouco essas repercussões a longo prazo, porque quando nós olhamos e nos fechamos só para a questão da gestação, eu estava até brincando, né? A gente tem uma facilidade, porque a gestação tem começo, meio e fim. Então, a paciente fica com a gente por aqueles 9 meses, eu já estou contando que ela chega um pouquinho depois, né? Mas ela fica um pouquinho depois, até o término do puerpério. Quando nós falamos na hiperglicemia materna, nós vamos ter maior risco para os filhos de mães diabéticas de diabetes tipo 2, porque esse feto vai viver numa situação de hiperinsulinemia. Essa hiperinsulinemia, ela é dependente de quanto pior o controle glicêmico, maior é a hiperinsulinemia que esse feto vai estar exposto. Isso vai dar diferenciação anormal das células beta, resistência à insulina, diminuição da resposta insulínica à glicose, hiperinsulinemia, diabetes tipo 2. Um desbalanço de adiponectina e leptina, que vai levar a uma obesidade no futuro, e a presença de radicais livres leva a uma disfunção endotelial, principalmente, e isso vai levar com que os filhos de mães diabéticas desenvolvam a síndrome metabólica completa, com obesidade, diabetes e hipertensão. Então, a nossa responsabilidade deixa de ser apenas de cuidar daquela criança, do feto intraútero, e passa a ser uma responsabilidade, até pensando em saúde pública, no que nós estamos ajudando ou não a construir para o nosso país em relação a essas 3 doenças. Passado esse ponto, nós somos colocados como prioridade, né? Mas é uma prioridade que o mundo nos coloca como prioridade, mas nem sempre nós nos colocamos como prioridade para fazer esse diagnóstico de diabetes. A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, eu tive a oportunidade de participar dos guidelines e das discussões que aconteceram, foi até assinada a declaração final de compromisso pelo diagnóstico e tratamento do diabetes, foi assinada no Brasil, e eu tive a honra de representar o Brasil, foi num congresso internacional no Rio de Janeiro aqui. Eles colocaram algo de uma forma mais simples. Primeiro, tem necessidade de avaliar todas as gestantes para reduzir as complicações para a mulher e para os seus filhos. Porque o que acontece? Em muitos lugares, não, eu não tenho teste de tolerância, eu não faço nada. Cada país tem que pensar na viabilidade financeira e na disponibilidade técnica e fazer uma proposta que atenda a todo o Brasil. Então, implementar o melhor teste diagnóstico possível. Nós já vínhamos com um trabalho grande com a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Febrasno, na tentativa de unificar esses conceitos de tratamento, de diagnóstico, e nós tivemos um apoio da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil, e conseguimos um acesso ao Ministério da Saúde para que nós fizéssemos uma proposta de recomendação de diagnóstico de diabetes gestacional para todo o Brasil. E aí, o que nós tivemos que colocar? 2 cenários.
Nos agrada cientificamente colocar 2 cenários? Não, mas a nossa realidade no Brasil nos pede que coloquemos 2 cenários? Sim. Por quê? Não sei se todo mundo tem conhecimento, mas a gente tem, no máximo, 300 cidades no Brasil que fazem o teste de tolerância oral à glicose. Tá? Então, muitas vezes as pessoas têm que sair, vocês vão falar, mas não é possível. É dar a glicose a 75 e medir glicemias. Mas as pessoas não se estruturam para isso, se estruturam para fazer a glicemia de jejum e uma hemoglobina glicada que nem sempre é confiável. Confiável é a glicemia de jejum, né? Então, nós temos essas dificuldades no Brasil. Então, se eu tenho a disponibilidade, aí eu estou falando principalmente da disponibilidade técnica total, o que nós vamos fazer? Uma glicemia de jejum já no início do pré-natal. O que nós recomendamos é por volta de 10 a 13 semanas, porque bem no início do pré-natal você pode ter um pouco de hipoglicemia. Se a paciente fizer uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, diagnóstico de diabetes, e ela vai ser seguida da mesma forma de quem tem um diabetes pré-gestacional. Se a glicemia de jejum for de 92 a 125, é feito o diagnóstico de diabetes gestacional. Por que é feito o diagnóstico? Porque o estudo RAPO, que analisou mais de 25 mil gestantes, observou que a glicemia de jejum, a glicemia de 1 hora e de 2 horas eram preditores independentes do resultado neonatal. Esse foi o primeiro estudo que foi feito olhando para o resultado neonatal. Todos os estudos anteriores, o objetivo era ver quem permaneceria com diabetes ou não depois da gestação. Então, esse estudo é um marco muito importante e ele é o estudo responsável por esta mudança aqui, de que um valor alterado passa, então, a fazer o diagnóstico de diabetes gestacional. E também foi feito uma proposta, depois desse estudo, de considerar estes casos como diabetes. Temos um problema aqui, que é o início do pré-natal, que deveria acontecer precocemente, pode acontecer tardiamente. Se acontecer tardiamente, nós podemos ir direto para o teste de tolerância oral à glicose, lembrando que no próprio teste, quando se faz a glicemia de jejum, né, se faz uma ponta de dedo e se tiver um valor compatível com uma glicemia muito alta, o teste é interrompido. Um outro ponto interessante, mas que a gente discorda cientificamente, mas concordamos como política pública, é o fato proposto pela Organização Mundial de Saúde de que se no teste de tolerância à glicose, que é realizado ali de 24 a 28 semanas, nós tivemos uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, ou uma glicemia de 2 horas maior que 200, essa mulher já seria considerada diabética. Por que nós discordamos disso? Porque você vai pegar a mulher num momento onde ela tem uma resistência periférica à insulina extremamente elevada pela própria fisiopatologia da gestação e vai classificá-la como diabética. Justificativa da Organização Mundial da Saúde. Melhor a gente dizer que ela tem diabetes e garantir que ela vai ter seguimento do que não dizer isso. Se eu não tenho como realizar o teste de tolerância, eu terei que fazer o screening baseado em glicemia de jejum. Esse é um screening bom? Não é. Por quê? Porque eu perco todas as pacientes que vão fazer diagnóstico de diabetes gestacional pela sobrecarga de glicose. Tá? Então, 14% das pacientes de baixo risco não será identificada. No nosso ambulatório, 25% das mulheres não serão identificadas como tendo diabetes gestacional. Então, isso é uma opção que é melhor do que não fazer nada, mas não é a opção se eu tenho acesso ao teste de tolerância. A primeira pergunta que todo mundo faz e que eu acho que mais angustia é como evoluem estas pacientes que fazem o resultado pela glicemia de jejum. Tá? Então, será que eu tenho que considerar mesmo? A gente observa muitas pessoas fazendo assim. Deu uma glicemia alterada, deu 93.
peço para que a paciente repita essa glicemia. Só que qual é a justificativa que você dá para ela repetir a glicemia? Olha, sua glicemia de jejum veio um pouco alterada, pode ser que você tenha um diabetes gestacional, vamos repetir a sua glicemia. Se eu falar isso para qualquer um de nós aqui, como vai ser a nossa dieta alguns dias antes de fazer o exame? Todo mundo vai comer menos. Tá? Então, a recomendação que se tem é que não se fique repetindo este exame e que você considere mesmo como diabetes. O que você vai entrar? Você vai entrar com medidas que são medidas nutricionais, medidas de atividade física. Você não vai estar tão preocupada com isso. E nós resolvemos, então, analisar esse grupo de forma específica. E analisando esse grupo de forma específica, como a gente tinha falado, né, a gente vai ter que a média do IMC dessas pacientes que fizeram o diagnóstico antes de 24 semanas foi 30, e aqui 28, quem fez depois de 24 a 28 semanas. História familiar de diabetes também maior neste grupo. Este grupo também tem mais hipertensão crônica e algumas doenças de tecido conectivo vão estar mais no diabetes com diagnóstico posterior. Aí todo mundo diz, mas será que nós não estamos diagnosticando demais? Não vai fazer um over treatment? Nós não vamos tratar demais essas pacientes? Queria chamar a atenção para vocês do seguinte ponto. O uso de insulina nesta população foi de 22,4% e na população que fez diagnóstico mais tardiamente, 16,7%. Lembrando que nós contamos com nutricionista, como a enfermeira que orienta as gestantes. Então, por isso a gente tem baixas taxas de uso de insulina, tá? Quanto mais você não conta com esses profissionais, mais você vai ter um uso de insulina. Lembrando que no diabetes gestacional, a pessoa não tem contato com a doença, né? Ela vai ter o contato naquele momento. E aí, talvez alguém pergunte, mas será que então vocês não estão dando insulina demais? Não, porque quando nós comparamos pequenos para a idade gestacional adequados e grandes para a idade gestacional, nós não temos diferença entre os dois grupos, então nós estamos dando a insulina suficiente para ter os resultados. E aqui é uma análise que a gente fez, né? Então, com 1.000 pacientes que fizeram um diagnóstico prévio no começo da gravidez e 887 que fizeram um diagnóstico de 24 a 28 semanas, nesse trabalho de 24 a 32 semanas. E o que a gente observa nesses casos? Nós, com o tratamento, conseguimos colocar as pacientes exatamente na curva que a gente tem de crescimento. 80% vai estar lá no valor de normalidade, nós vamos ter de grande para a idade gestacional 7, 5%, que é até um pouquinho a menos, porque o esperado na população é 10%, e um pouquinho, que é onde a gente está começando a perseguir, se nós não temos que abaixar um pouco esses pequenos para a idade gestacional, porque isso poderia, sim, estar relacionado a um tratamento mais rígido, mais estrito. Por outro lado, na nossa população, a gente tem muita gestante com hipertensão arterial crônica, o que também leva à restrição de crescimento. Uma outra questão que é colocada também é como é que evoluem essas mulheres depois. Chamar a atenção aqui que o retorno para o teste, né, feito 6 semanas após o parto, e aí dividindo muita responsabilidade com vocês, isso no mundo, acontece em 50% a 60% dos casos. E se ele não acontecer logo depois do parto, que ele aconteça em algum momento no primeiro ano, e que toda mulher que teve diabetes gestacional faça um screening para diabetes, no mínimo a cada 3 anos. Por quê? Porque quem teve diabetes gestacional tem o maior fator de risco na vida para ter diabetes. Então, isso é muito importante. E como é que evolui isso? Então, aqui no exame feito no primeiro ano, né, nós vamos ter que 18% de quem fez o diagnóstico no início da gravidez vai ter intolerância à glicose, 2,3% vai já neste exame. E aqui eu já estou olhando apenas para as pacientes que tiveram diagnóstico de diabetes gestacional, vão continuar diabéticas, e
Quando nós olhamos para o diagnóstico mais tardio, um percentual menor. Então, sim, é importante fazer o diagnóstico na glicemia de jejum, e se a gente faz o diagnóstico na glicemia de jejum, essa paciente é diabética gestacional, será seguida como tal, e ela é uma paciente de maior gravidade do que a paciente que faz o diagnóstico no final da gestação. Uma outra questão que se tem, né, que eu até já coloquei para vocês, em relação a considerar a paciente diabética, quando no teste de tolerância ela faz uma alteração, mas num momento onde ela está com alta resistência periférica à insulina. E nessa situação, o que a gente tem? Repetindo o exame dessas pacientes, aqui, infelizmente, com um N menor, né, nós temos, mesmo olhando 900 pacientes com diabetes gestacional, e nós tivemos um percentual, um número de 65 pacientes que estavam nessa condição, mas 45% delas permanece com alteração no teste, o que significa que rotulá-las como diabetes faz com que mais do que 50% dessas mulheres receba esse diagnóstico sem que ele seja confirmado no momento pós-parto. Quando nós vamos para o tratamento, quais são os nossos objetivos de tratamento? O nosso objetivo de tratamento, então, é reduzir a morbimortalidade perinatal, óbito fetal, hipoglicemia neonatal, hiperbilirrubinemia, macrosomia e a morbidade ao longo prazo, que nós já falamos. Toda vez que eu tenho uma hiperglicemia materna, eu vou ter uma hiperglicemia fetal, porque a glicose passa da mãe para o feto por difusão facilitada, tá? Com isso, nós vamos ter uma hiperinsulinemia. A hiperinsulinemia, com um aporte elevado de glicose, leva à macrosomia. O feto aumenta a quantidade de líquido amniótico, porque o líquido amniótico, especialmente depois de 18 semanas, a produção dele é urina fetal, e se eu tenho uma hiperglicemia, eu vou ter uma poliúria fetal, o que vai me dar um polidrâmio, e a hipoglicemia do recém-nascido, porque como ele acostuma com um aporte muito alto de glicose, e é por isso que ele faz a hipoglicemia quando nasce, e o que nós fazemos no nascimento? Exatamente, manter a oferta de glicose e ir diminuindo a concentração para que o pâncreas dele se ajuste a uma produção adequada de insulina. Além disso, nós vamos ter uma glicosilação da hemoglobina fetal que vai ter dificuldade de levar oxigênio para as células, porque se ela está glicada, ela está competindo com o oxigênio. Isso leva a uma hipoxia tecidual. Para tentar vencer isso, o feto vai produzir mais hemoglobina, com isso, mais hemácia, com isso vai aumentar essa série, ele vai ter uma policitemia, e quando nós temos o parto, ele passa a ter uma hiperbilirrubinemia, porque ele vai ter a quebra dessas hemácias, principalmente no caso da gente conseguir resolver a questão da hipoglicemia neonatal. Então, tudo começa aqui na hiperglicemia. E o que a gente tem de diferente? A gente tem diferente os alvos, né? Então, os alvos nossos de jejum são 95, pós-prandial de 1 hora, 140, pós-prandial de 2 horas, 120. Se nós não seguirmos esses alvos, nós vamos ter repercussão fetal. Obviamente, isso é um desafio muito maior quando nós estamos lidando com a diabética tipo 1, porque nós também temos que olhar muito para que ela não faça hipoglicemias, tá? Mas é muito difícil que você tenha um óbito fetal por uma hipoglicemia materna. O óbito fetal acontece pela hiperglicemia materna. Então, isso é muito importante que a gente pense. O segmento é o clássico, a gente sempre entra com dieta, atividade física. A atividade física que nós mais orientamos é a caminhada, porque é possível de ser feita por todos, né? Idealmente com um nutricionista. Se a gente não consegue uma nutricionista para cada pessoa, nós fazemos pelo menos uma reunião em grupo para poder explicar, né? Lembrar que não adianta, a gestante vai ter que ter um ganho de peso,
ela vai ganhar de 12 a 16 quilos durante a gestação. Então, nós não podemos ficar perseguindo a gestante, falando, olha, você está ganhando peso, tem que comer. Não, gente, ela vai ganhar de 12 a 16, porque ela precisa disso para o feto, lembrando que muito desse peso já é o peso fetal, líquido amniótico, aumento de mamas, placenta, né? Então, não adianta ficar indo atrás dessa situação e nem reduzindo a ingesta para evitar o uso de insulina. Não conseguiu, está fazendo a dieta, aderiu, começa a precisar de insulina para ela, porque a resistência periférica à insulina vai aumentar até o dia do parto. Tá? Então, não tem muita solução. Tratamento medicamentoso, então, se a gente pensar, né, dos dados que a gente tem, no Brasil tem 2.800.000 nascimentos, mais ou menos, por ano. Nós vamos ter 16% de pacientes com diabetes gestacional, são 448 mil, e vão precisar de insulina em torno de 20%, que vai dar mais ou menos 90 mil pacientes. Então, nós começamos a estudar se é possível predizer quem vai necessitar de insulina. E nós fizemos isso primeiro para as pacientes que tinham um diagnóstico pelo teste de tolerância oral à glicose e os fatores preditores, os fatores associados, a idade, maior IMC, antecedente pessoal de diabetes gestacional, valores altos da glicemia de jejum, da primeira hora e da segunda hora na sobrecarga. Nós construímos uma calculadora onde é possível, nós podemos olhar qual é o risco que essa mulher tem no momento de diagnóstico de vir a precisar de utilizar a insulina. Isso pode ser uma ferramenta boa para a saúde pública, para conseguir triar quem precisaria seguir num centro terciário e quem poderia estar num centro secundário. Uma outra situação que nós temos também, né? Então, essa paciente com risco de 23%, se era possível estratificar para as pacientes que tinham diagnóstico precocemente. Nós vamos ver que aqui os fatores associados, eles são também bem semelhantes, né? São os mesmos fatores praticamente, só que o peso dos fatores é diferente. E se nós olharmos para uma paciente aqui que a gente tivesse uma idade de 35 anos, que tem uma história familiar de diabetes, então ela teria mais 20 pontos, nós vamos dando os pontos de acordo com esse nomograma, e isso daria uma paciente com 50% de chance de precisar de insulina. Então, a gente consegue trabalhar assim para que a gente consiga selecionar essa população. Os tipos de insulina que a gente pode utilizar, os que têm mais trabalho são esses, né? Mas a glargina é bastante utilizada também. Para diabetes gestacional, a gente trabalha com NPH irregular, na maioria das vezes, é o mais simples, é o mais fácil para podermos explicar para essa paciente. Únicas diferenças, tanto para Detemir quanto para glargina, geralmente a gente precisa de 2 doses. É muito raro você conseguir, com uma dose só diária, você fazer o controle durante a gestação. Não tem nenhuma restrição a isso. A mais fisiológica, logicamente, das ultra-rápidas, a Lispro e a Asparte, né? Mas nem sempre é possível economicamente. A gente utiliza, se a paciente vem utilizando bomba, a gente mantém a bomba, faz os ajustes para a bomba, dá um pouco mais de trabalho a contagem de carboidratos, porque a relação carboidrato-insulina, ela muda muito durante a gestação. Então, o que a gente pede para a gestante? Para ela fixar o quanto ela vai, quanto de carboidrato ela vai comer. Tá? Se ela fixar isso, o que ela está colocando ali atrapalha um pouco menos, porque como vai mudando muito essa relação, e lembrar que a gente tem uma situação diferente, né? Quando a gente fala assim, se eu tenho uma hiperglicemia, eu vou lá e dou a insulina, eu resolvo essa hiperglicemia materna, mas a glicose já passou para o feto. Então, ele já aumentou a produção de insulina e ele já vai ter todas as complicações. Então, nós trabalhamos o tempo todo evitando que a hiperglicemia aconteça. E a ideia de combater a hiperglicemia quando ela acontece é pensando em complicações a longo prazo.
e a gente não tem este longo prazo, né? Então, há muito tempo se internava paciente, hoje não se interna mais, a gente entra com dose fracionada, a gente já entra assim com 0,5 unidade por quilo de peso por dia, tá? Fracionada e de NPH, fracionada em 3 momentos. Por que em 3 momentos? Ultimamente, a gente tem tido muita hiperglicemia só no jejum, então, se tiver só no jejum, aí a gente ainda faz o mesmo cálculo, mas vai dar só 1/4 que a gente daria à noite. A gente dá metade de manhã, 1/4 na hora do almoço e 1/4 ao deitar, tá? Mas a maioria das pacientes vão estar utilizando desta forma, e fundamental a monitorização glicêmica, tem que fazer mesmo 4 a 7 vezes ao dia, e um retorno breve em 7 dias para que a gente possa acompanhar. Lembrando que a gente tem que fazer um acordo com a gestante, né? Se o diagnóstico foi com 28 semanas, são 12 semanas no máximo que nós vamos ter de acompanhamento, e colocando para a gestante as possibilidades de complicações que ela pode ter, que o feto pode ter, a adesão é ótima, a gente não tem problema nenhum, nem com o uso de insulina, nem com a automonitorização. Podemos usar a metformina? A pergunta que não quer calar, né? Então, a grande problema da metformina é que os estudos a longo prazo que existem, eles existem, mas com uma perda muito importante de pacientes. E a gente não sabe se é um viés de seleção, mas esses estudos têm apontado para um risco maior de obesidade quando a gente, nos filhos de mães diabéticas, quando a gente utiliza a metformina para o controle glicêmico. Nós fizemos um ensaio clínico randomizado aqui, em 2010, utilizando a insulina versus a metformina. O controle glicêmico ele é similar, apesar que o grupo que utiliza metformina, 30% vai precisar de insulina durante a gestação, então isso é importante também dizer para a mulher, não é uma promessa de não utilização de insulina. E o que nós percebemos? Apesar do controle ser muito semelhante, a taxa de hipoglicemia foi semelhante também, nós tivemos um pouco mais de restrição de crescimento no grupo que utilizou a metformina. Essa pode ser uma justificativa para depois se fazer uma obesidade. Se a metformina interfere no potencial de crescimento daquele feto, ele vai virar um poupador de energia programado intraútero e depois disso ele tem uma chance maior de ter obesidade. Então, esta é a grande dúvida que tem em relação ao uso de metformina. Por conta disso, nós não utilizamos a metformina, exceto em situações. Não tem acesso à insulina. A paciente é moradora de rua, não tem como guardar a insulina, ela vai utilizar a metformina, porque não ter o controle glicêmico é pior do que o risco que ele tem obesidade no futuro. Dificuldade na auto-administração de insulina, isso é raríssimo, gente. A maior parte das pessoas consegue administrar super bem, vocês sabem disso melhor que eu, né? Necessidade de alta dose. Paciente que está utilizando mais de 100 unidades sem resposta adequada ao controle glicêmico, aí sim a gente entra com a metformina para o controle de glicêmico. Só controla para mim um pouquinho o tempo, Beth. Monitoramento das recuperações fetais, tá? Quando a gente vai monitorar as repercussões fetais. A parte de morfologia, que é uma coisa que todo mundo tem muita dúvida, né? Tem risco maior de malformação? Quem tem risco maior de malformação, a gente tem um pensamento meio mágico em relação à malformação. As malformações acontecem nas 10 primeiras semanas de gestação ou nas 12 primeiras semanas de concepção. Certo? Então, se eu for dar uma metformina lá com 28 semanas, tem risco de malformação? Não. E se eu der antes, tem risco? Também não tem, porque ela foi muito utilizada pela reprodução humana e já tem evidência científica que não, tá? Mas se eu tenho uma paciente com diabetes que engravida com uma HB glicada de 9, ela vai chegar para a gente aqui com 5 semanas, é onde ela tem um atraso menstrual. Porque lembrar que a gente começa a contar da data da última menstruação. Então, quando ela chega aqui,
Malformação de tubo neural, que é típica de diabetes, já está acontecendo. Tá? Raríssimas vezes ela chega aqui. Mesmo no consultório, ela chega por aqui. E aí eu já tenho malformação cardíaca. E mesmo que ela chegue por aqui, eu não vou conseguir controlar a glicemia dela rapidamente. Então, qual é o problema que nós temos? Para reduzir malformação, depende de planejamento da gestação e de informação. Então, é quase, gente, tem que ser quase um mantra dizer para qualquer mulher que tenha diabetes: o dia que você quiser engravidar, você tem que me procurar para a gente fazer um planejamento, para ajustar a sua glicemia, para trocar alguns medicamentos que você não vai poder utilizar durante a gestação. Porque quanto maior a hemoglobina glicada, maior é a probabilidade que eu tenho de malformação fetal. Então, na população geral, em torno de 2,5, né? Se eu tenho uma hemoglobina glicada aqui de 10, né? Eu vou aqui para quase 15% de chance de malformação fetal. E esse é o grande problema que a gente tem na história do diabetes e gravidez. Por quê? Porque com a insulina reduziu rapidamente a mortalidade materna, com controle com hospitalização foi reduzindo a mortalidade perinatal, mas esta pontinha aqui é malformação fetal. E é onde você não consegue trabalhar. Distúrbio de crescimento fetal. Crescimento fetal, a gente tem o crescimento hiperplásico no início da gestação, depois um crescimento hipertrófico, né? O crescimento vai acontecer de forma mais importante depois de 28 semanas. Mas lembrar que aqui eu também já tenho esse crescimento hiperplásico, mas o aporte à glicose e a glicose elevada vai influenciar mais no crescimento hipertrófico, mas ele já está presente depois de 16 semanas. E aí, depois que eu tenho um feto grande para a idade gestacional, ele não vai diminuir. Ele pode parar de crescer, tá? Mas ele não vai voltar para o que era antes, e a programação fetal já aconteceu. Quando a gente lida com um diabetes tipo 1, nós temos dois problemas. O mau controle glicêmico e a hiperglicemia materna vai levar à macrosomia. Por outro lado, a vasculopatia diabética leva a uma insuficiência placentária, o que leva a um déficit nutritivo e a gente pode ter uma restrição do crescimento fetal. Pior dos mundos, uma paciente com diabetes que tem a vasculopatia e não está controlada, porque eu posso fazer uma ultrassonografia, ter um feto adequado para a idade gestacional, com quantidade de líquido normal e morrer semana que vem. Tá? Então, nós precisamos perseguir o que a gente pode, que é o controle da glicemia, porque a vasculopatia eu não tenho o que fazer. Se eu tiver insuficiência placentária, ela já está instalada e está ali. Então, muito cuidado com a paciente que tem vasculopatia e que às vezes a gente olha e fala, não, está tudo bem e tudo. Não, se ela tiver uma alteração de Doppler e o peso está adequado, olhe bem para essa glicemia. E outro detalhe importante para colocar é como a placenta produz lactogênio placentário. Se eu tiver uma insuficiência placentária que aumenta um pouco a resistência à insulina, se eu tiver uma paciente que nós, olhando para essa paciente, ela vinha com um controle bom, começa a ter uma restrição de crescimento, começa a ter alteração de Doppler e ela passa a fazer hipoglicemia, isso pode ser um sinal de falência placentária. Então, eu preciso fazer mais avaliações de vitalidade fetal, tá? Do que antes, para que eu possa perceber uma piora desse quadro clínico fetal. Isso é muito importante para que a gente olhe, porque a tendência na gravidez é a glicemia subir. Se começar a cair, temos que estar atentos a isso. A FIGO tem colocado que pacientes que chegam a 4 quilos, a gente tem que pensar na possibilidade de interrupção dessa gestação, a cesárea eletiva poderia ser recomendada, isso é muito relativo, a indicação do parto depende do antecedente dessa mulher, a gente precisa saber se ela já teve um filho por parto normal
com 4.200, ela está com 4, ok. Lembrando que a ultrassonografia tem um erro de 10% para mais ou para menos. Quando eu digo que o peso estimado no ultrassom é 4.000 gramas, vai variar de 3.600 a 4.400 e o ultrassom não errou. Tá? Tem de 10% a 15%, 10% nas melhores mãos, 15% é o erro aceitável geral no mundo todo. O que acontece com esses 4 quilos? Quanto mais cedo essa criança ultrapassar os 4.000 gramas, pior está o controle glicêmico. Então, se eu tiver alguém com 35 semanas, que o percentil 97 é 3.200 e chegou a 4.000 gramas, o que eu faço? Interrompo essa gravidez, porque a probabilidade de óbito fetal é muito grande. Tá? Então, sempre tem que estar pensando nesses detalhes. E um outro ponto importante, olhar como é a curva de crescimento desse feto. Por exemplo, tem um feto que está lá no percentil 50, faz um diabetes gestacional, começa a ir para percentil 80, não está com 4 quilos ainda, vai para percentil 90. Gente, está péssimo. Por outro lado, algo que foi bastante comentado na literatura, né, que é o percentil a circunferência abdominal acima do percentil 75. Isso tem que ser olhado em conjunto com os outros parâmetros, porque se for um feto que está no percentil 75 tudo, ele constitucionalmente está no 75. Quem me preocupa é quem tem fêmur, circunferência cefálica, num percentil 30 e tem a circunferência abdominal no 75. Então, não pode olhar só para a circunferência abdominal, tem que olhar para o todo. Via de parto, né? Então, entre 4 e 4,5, individualizar, menor que 4, indicação obstétrica, e acima de 4,5 oferecer a cesariana. O diabetes materno não é indicação para cesárea, só lembrando que se for um diabetes tipo 1, tentar organizar para fazer esse parto de manhã, fazer essa indução de manhã. Toda vez que a gente vai para a paciente que é controlada, com dieta, a gente pode, que é o que está deste lado aqui, nós podemos, sempre tem que manter esse soro glicosado, às vezes as pessoas esquecem o quanto de energia se gasta num trabalho de parto, e mesmo numa recuperação de uma cesariana, então o soro é sim glicosado, não é um soro fisiológico, e se for preciso, nós daremos insulina para colocar esta glicose dentro da célula. Tá? Então, sempre pensar nesse ponto, e aqui na cesárea a gente dá 1/3 da dose de NPH e entra com o soro glicosado depois de 6 horas de jejum. Se a gente vai para a indução do parto é um processo muito mais demorado, a paciente vai ingerir o café da manhã, se ela usa uma insulina regular ou uma ultra rápida no café da manhã, ela vai tomar a dose integral, né? E depois disso nós vamos fazer um controle de glicemia, diabetes tipo 1, 1 a 2 horas, a cada 1 ou 2 horas, e a diabetes gestacional a cada 3, 4 horas, principalmente se ela for controlada com dieta. Como é que a gente controla durante o trabalho de parto? O ideal é que não seja nenhuma glicemia acima de 140, mas também nenhuma abaixo de 70. Então, se tiver baixo, aumenta a infusão de soro glicosado, se tiver alto, utilizamos a insulina. Recomendação para reclassificação pós-parto, e aí eu já estou encerrando, né? Para a puérpera, é importante da gente fazer o teste de tolerância, e aí vai seguir o padrão normal da não gestante. A gente considera 6 semanas após o parto, porque é o intervalo de tempo que o corpo da mulher retorna à situação anterior à gestação. Então, tudo que vocês forem fazer para puérpera tem que ser depois de 6 semanas do parto, porque se a gente fizer antes, nós ainda vamos estar sujeitos a pegar as modificações gravídicas. E um outro ponto importante, né, que ninguém engravide desprevenidamente, porque principalmente para diabética tipo 1 e tipo 2, isso precisa ser planejado. Então, a gente lembrar de falar da
contracepção. Eu acho que é bem importante a gente colocar aqui algo que é pouquíssimo usado no Brasil, mas o DIU de cobre é super seguro para qualquer uma das situações. Então, a gente pensar nessa situação. A situação 2, né, as vantagens do método são maiores do que os potenciais riscos, então um DIU de levonorgestrel, o implante também, né? Aqui também o progestágeno isolado também, e aí a gente vai ter para as diabéticas com vasculopatia, com nefropatia, evolução há mais de 20 anos, aí sim a gente tem que pensar nesses que têm um risco maior. Mas se eu pudesse resumir, DIU de cobre é o mais seguro, tranquilo, dá para utilizar. Culturalmente, a gente usa muito pouco no Brasil, disponível nas unidades básicas de saúde, tá? Mas a gente não tem essa tradição. E, para terminar, lembrar para todos que o melhor controle para o feto é o controle glicêmico materno rigoroso. Obrigada. Parabéns, professora. Excelente. Vamos ver se temos algumas perguntas na plateia. Temos lá, que não tinha no chat ainda, tá? Rosana, obrigado. Muito boa a apresentação. Eu queria te perguntar em relação à cirurgia bariátrica, né? Acho que o segmento da população mais submetido à cirurgia bariátrica são mulheres jovens, então cada vez mais aparecem gestantes que são operadas, né? Então, tem duas situações. Uma é o diagnóstico, como é que vocês estão fazendo no serviço, e o outro é a mulher que tinha diabetes, fez cirurgia bariátrica, entrou em remissão do diabetes, e aí na gestação, como é que ela se comporta? Não sei se vocês têm experiência com isso. O diagnóstico para quem fez a cirurgia bariátrica, a gente não vai poder fazer o teste de tolerância, né? Então, como que nós fazemos? Nós fazemos a glicemia mensalmente e na época onde a gente faria o teste de tolerância, a gente oferece para ela um glicosímetro e ela faz a glicemia capilar de 4 pontos, então jejum, pós-café, pós-almoço, pós-jantar, por uma semana, e traz esse resultado para a gente. Com isso, a gente consegue pegar se ela tem alguma situação que ela faria uma hiperglicemia pós uma sobrecarga. Dieta normal, ela continua com a dieta dela normal. Se nós tivermos 30% dos valores acima da meta, a gente vai considerá-la como sendo uma paciente com diabetes gestacional, e aí vamos entrar com as medidas, e aí passa a fazer a monitorização. Em relação à paciente que era diabética, fez a bariátrica e não é mais diabética, né? Os trabalhos mostram com muita clareza o quanto os resultados neonatais, perinatais são melhores para a mulher que é submetida à bariátrica, desde que ela passe aquele momento inicial de uma perda muito grande de peso, né? Então, o ideal é que ela estabilize. Então, já se falou em 18 meses, hoje se fala em 12 meses, depois para que ela engravide, e essa mulher ela vai ser seguida como não diabética. Tá? Vai fazer ali os testes da mesma forma, vamos seguir. E a gente tem resultados bons, tem muita paciente que realmente passa o pré-natal todo com uma gestação normal, só fazendo a glicemia, que aí nós vamos repetir mensalmente, mas a mesma coisa da outra que fez bariátrica e não era diabética. Ótimo, Obrigada. obrigada, Rosana. Foi excelente sua apresentação. Eu fiquei com uma dúvida quando você falou na abordagem do tratamento. Eu tenho duas dúvidas. Se vocês têm diferença nos desfechos daquela mulher que só tem a hiperglicemia de jejum, em relação a que tem, por exemplo, mais alteração pós-prandial, que a gente vê, né, nas pacientes essa diferença. E uma coisa que eu fiquei na dúvida, que você comentou, que quando a paciente ela tem só hiperglicemia de jejum, você fraciona a NPH da mesma forma, quer dizer, também fraciona. E na diretriz da SBD,
eles falam que nessa situação você poderia dar uma dose até menor, de 0,1, 0,2 unidades por quilo, somente à noite. Então, Eu acho que talvez, eu vou começar pela segunda, né? Quando eu digo que eu fraciono para o cálculo, mas eu dou a dose só da noite, tá? Acredito que vai dar mais ou menos a mesma coisa, porque eu dou 1/4 da dose calculada, que seria a total, tá? Então, vai dar mais ou menos a mesma coisa, e que eu acho que facilita para a gente, para ensinar, principalmente para ginecologista e obstetra, você fixar a dose a 0,5, calcula metade, 1/4, 1/4. Se ela só faz hiperglicemia de jejum, você dá só 1/4 da noite, e fique muito atento, porque com a evolução da gravidez, a tendência é que piore os outros horários. Uma outra coisa importante é que a gente fique atento ao crescimento fetal, para a gente ter certeza de que a gente não está tendo algum escape que não está sendo percebido pela glicemia capilar. Então, às vezes, a gente faz, por exemplo, está tendo só na glicemia de jejum, a gente entrou com a insulina à noite, controlou, as pós-prandiais estão boas, mas a gente olha e fala, poxa, estranho, ainda está crescendo. Lembrar que a ultrassonografia só se repete com intervalo de 15 dias, tá? Se repetir com menos de 15, mínimo de 10, tá? Idealmente de 15, porque se eu repetir com menos de 10 dias, cai no erro do ultrassom. E aí a gente pode ter fetos emagrecendo. Se um estimou e o erro foi para cima, o outro estimou e o erro foi para baixo, aí vai dar a impressão que o feto está menor e não está. Então, esses detalhes a gente tem que estar utilizando e olhando dessa forma. E o desfecho, a gente ainda não tem um N, tá? De pacientes que mantiveram durante a gestação toda só a glicemia de jejum alterada. Porque a maioria delas altera o resto depois, e aí ela vai entrar no mesmo grupo, mas é um grupo que a gente está de olho, esperando a gente ter, apesar da gente ter, no nosso banco a gente tem em torno de 2.000 pacientes seguidas, o N dessas pacientes ainda é muito pequeno para a gente conseguir fazer uma análise. Agora, muito obrigada, professora. Nós temos 2 questões no chat que vão ser feitas agora. A doutora Larissa Gomes solicita que ela escreve o seguinte: gostaria que comentasse sobre a experiência do uso do CGM como Libre na gestação. A gente tem utilizado o Libre, né? O Libre foi liberado para utilizar na gestação recentemente. É uma comodidade. O único cuidado que a gente tem tem algumas pacientes que já chegam utilizando o Libre, né? Então, para essas pacientes, a gente mantém. O cuidado é que a gestante, ela tende a ser um pouco mais neurótica, e isso pode piorar a vida dela psicologicamente e a relação dela com a gestação, tá? Então, por exemplo, para uma diabética tipo 1, é tranquilo, porque é alguém que já está acostumado a lidar. Eu não colocaria um Libre numa paciente com diabetes gestacional, porque geralmente com controle de 4 pontos você consegue. E se eu fosse escolher uma diabética gestacional para colocar, talvez eu colocasse naquela que fez diagnóstico mais precoce, porque ela vai ter um longo tempo durante a gestação. A que fez diagnóstico com 28 semanas, nós vamos levar a gestação dela até 39, 40, é pouco tempo, tá? Mas, assim, as mesmas restrições que tem, né? Então, se fizer uma hipoglicemia importante, tem que checar com a glicemia capilar. Se fizer uma glicemia mais elevada, também checar com a glicemia capilar. Lembrar que, principalmente diabética tipo 1, pode fazer cetoacidose com níveis mais baixos de glicose, então acima de 200, se for sintomática, você tem que pensar em cetoacidose. Tá? Perfeito. A segunda pergunta foi feita pela Aline. Ela escreve o seguinte: gostaria de perguntar quanto ao monitoramento em um diário glicêmico de uma semana, quantas glicemias alteradas eu considero para ajuste de insulina? Mais de 10%, mais de 15%? Quando a gente fala em utilizar 30%, é 30% para início do uso da insulina, tá? Depois disso, a gente olha o padrão, da mesma forma que vocês fazem. Então, por exemplo, se eu tenho glicemias ocasionais, então,
Em um momento está alterado o pós-prandial café, no outro pós-prandial jantar. Eu tenho que levar em consideração que provavelmente isso é erro na alimentação. E aí eu vou conversar sobre o que foi ingerido naquele momento, tá? Agora, quando eu olho e falo, poxa, o pós-café sempre está vindo acima da meta, aí eu vou mexer na insulina, tá? Pelo menos a gente acaba trabalhando com 50% de alterado, tá? Mas lembrar que, assim, é muito caso a caso e sempre olhando repercussão fetal junto com isso e aqueles cuidados de sempre que vocês também tomam. Gestante com diabetes gestacional não faz hipoglicemia, é muito difícil fazer hipoglicemia, mas tipo 1 faz bastante aquela hipoglicemia da madrugada, e como a glicose passa por difusão facilitada, o que a gente tem? Se a gestante faz hipoglicemia, o feto, você vai dar o que ela tomava para corrigir a hipoglicemia e não vai ser suficiente, porque assim que corrigir a dela, o feto puxa para ele. Então, ela faz nova hipoglicemia e você tem que corrigir novamente. Professora Ana Cláudia. Bom dia, Rosana, muito obrigada pela sua apresentação. Eu não posso deixar de falar o quanto você é importante na instituição Faculdade de Medicina. Nos últimos 10 anos, eu tenho tido uma convivência muito próxima, não só na gestão de pesquisa, mas na gestão universitária, e eu te admiro muito pela sua capacidade de organização, pela sua ética, pela sua postura e principalmente pelo grau de dedicação institucional que você tem demonstrado. Então, para mim é uma honra tê-la nessa manhã. Eu estava no Condir, saí rapidinho do Condir para te assistir e para te dizer que você é realmente uma docente que orgulha a instituição e, principalmente, tem a minha amizade, construiu uma amizade comigo que eu também me orgulho. Obrigada. Muito obrigada. Devido ao avanço no horário, a professora Berenice vai falar, encerrar. Temos 2 questões, mas eu vou pedir para as 2 pessoas procurá-la, porque nós temos a reunião da pós logo em seguida. Obrigada, Rosana, pela sua excelente palestra. Eu acho que as suas primeiras palavras da gente ter uma maior integração da endócrina e obstetrícia, para nós sounds good, né? Eu acho que é muito bom isso. Eu queria fazer um comentário, me chocou a história do TTOG em tão pouco lugar. Porque eu imagino o seguinte, você dá 75 gramas de glicose e colher uma glicemia 2 horas depois, você não precisa de nada. Então, eu acho que a gente deveria, vocês, né, talvez, estandartizar um teste simplificado, que você não precisa nem pegar a veia, nem precisa catéter, porque você falar que 300 cidades no Brasil, que tem, só em São Paulo a gente tem mais de 700 municípios, é chocante, né? Então, é só uma sugestão, e eu acho que foi extremamente útil, né, a sua apresentação, e nós ficamos muito felizes, e eu concordo com as palavras da Ana Cláudia em relação à sua importância na nossa instituição. Obrigada. Muito obrigada, Você vai só professora. me deixar agradecer um segundo, tá? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer imensamente a professora Berenice, a professora Ana Cláudia. A professora Berenice é alguém que sempre tem um conselho, uma palavra boa para nos ajudar a seguir o caminho. Sempre que eu tenho uma dúvida grande, eu gosto muito de ouvir a professora Berenice, então agradeço muito pelas orientações de vida e de vida acadêmica, né? E agradecer a professora Ana Cláudia, porque realmente ela é um exemplo para a gente, né? E foi um privilégio imenso poder estar com você na comissão de pesquisa e aprendi muito também. Então, agradecer as 2 a amizade e todo o trabalho acadêmico que a gente faz aqui. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, Luciana. Muito obrigada, professora, pela Obrigada. excelente aula e pelas respostas. Obrigada. Dessa forma, damos por encerrada o Intramuros e agora vai começar a reunião da pós.